Bom dia, eu sou John Forman, vice-presidente do TI Rio, o Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, e vou hoje conduzir os trabalhos do nosso 23º Fórum TI Rio. O fórum é promovido pelo sindicato, trazendo discussões do interesse da área de TI, mas também da comunidade. A gente sempre busca trazer temas do interesse que estão em voga num determinado momento. Essa é a nossa 23ª edição, e para realizar esse fórum, cujo tema são as políticas de apoio ao desenvolvimento da TI no Rio de Janeiro, a gente tem a honra de receber hoje 3 deputados aqui do Rio de Janeiro, os deputados Luiz Paulo Correa da Rocha, Clarissa Garotinho e Robson Leite, todos integrantes da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da TI aqui no Estado. Então, queria primeiramente agradecer a presença de vocês 3 aqui, prestigiando o nosso evento. A gente vai fazer um bate-papo informal, mas como a gente precisa começar por alguém, e o deputado Luiz Paulo nos disse que está com um compromisso logo em seguida, talvez tendo que nos deixar antes da conclusão do nosso fórum, eu vou pedir então que ele comece aqui com as suas colocações sobre essa temática. Olha, eu acho que as recentes manifestações de ruas que estão acontecendo no nosso país, em especial aqui no nosso estado, tem trazido à pauta uma questão que afeta diretamente todas as regiões metropolitanas, que é a questão da mobilidade urbana. Agora mesmo, vindo para cá, diversos que aqui chegaram reclamaram dessa mobilidade. E o uso da tecnologia de informação na mobilidade urbana ainda é profundamente precário, quer seja no transporte de passageiros, quer seja no transporte de carga, quer seja no trânsito da própria região metropolitana. Então, a nossa intenção é aprofundar a discussão sobre esse tema. É, assim, inimaginável, né, sob o ponto de vista de mensagens de sinal variável, que um cidadão esteja vindo para o centro da cidade com um determinado logradouro e não tenha a informação em tempo real, visual, de que deve tentar buscar outro logradouro, porque aquele está fortemente congestionado, ou até mesmo porque tem uma manifestação no mesmo. É inadmissível que o secretário de Transporte do Estado não possa, por um laptop, na madrugada, saber se todos os ônibus com intervalo de 15 minutos, os ônibus de todas as linhas, estão circulando. Basta ter ali o controle pelo GPS. Uhum. É um absurdo você estar num ponto de ônibus e não saber quando é que virá o próximo, não ter essa informação. E a tecnologia de informação permite isso tudo. Então, o foco na tecnologia de informação para expandir o seu uso em todas as suas possibilidades é um forte instrumento para a melhoria da mobilidade urbana. Eu ouso dizer que, se não avançarmos na tecnologia de informação na mobilidade urbana, essas melhorias não vão ocorrer. Na nossa região metropolitana tem hoje praticamente mais de 75% da população do estado, mais de 80% da frota de veículos. Os sistemas de transportes não têm a capacidade de atender as demandas com a qualidade necessária. E se você não integrar isto tudo com tecnologia de informação, se você não operar os sistemas como um todo, né, para interagir com o usuário a respeito das qualidades e das possibilidades que ele tem, nós vamos ficar chovendo no molhado. Em cima das suas colocações, eu me lembro, há 20 anos eu tive a oportunidade de passar um tempo fazendo parte do meu mestrado no Canadá, e há 20 anos você chegava no ponto de ônibus lá e você tinha os horários exatos que o ônibus ia parar. Quer dizer, o pessoal tinha neve, tinha um monte de coisa, e no entanto você chegava no ponto de ônibus, você podia fazer assim, ó, da minha casa, da minha calçada até o ponto eu levo 30 segundos caminhando, você conseguia fazer aquela caminhada, calcular
chegar ali, o ônibus parando, abrindo a porta e entrando. E uma das grandes vantagens da tecnologia da informação é que os custos da tecnologia caem a cada ano. Se há 20 anos atrás isso já era possível, que dirá hoje em dia com os preços baixando, quase que caindo pela metade ano após ano, não é isso? Mas, seguindo então aqui a nossa sequência, eu vou pedir agora para a deputada Clarice, então, fazer as primeiras colocações dela. Bem, bom dia, prazer estar aqui participando do Fórum de TI. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando nesse debate no dia de hoje. Com certeza, as colocações do deputado Luiz Paulo, elas são muito importantes, já que hoje um dos grandes problemas, né, não só do Rio de Janeiro, mas das grandes cidades, é o tema da mobilidade urbana. Mas, na verdade, a tecnologia da informação, ela faz parte da nossa vida, né? Não só na mobilidade urbana, mas no desenvolvimento de sistemas estratégicos para transformar as empresas, principalmente as grandes e médias empresas, em empresas mais competitivas e também, né, no sistema de automação mesmo, né, para facilitar os processos. Nós precisamos avançar. Existe uma discussão antiga na cidade do Rio de Janeiro, foi prometida pelo prefeito Eduardo Paes, chegou a ser encaminhada pelo prefeito César Maia, a Câmara de Vereadores não vota, não há vontade política de se votar a redução do ISS para 2% no município do Rio de Janeiro, que é uma necessidade do setor, mas hoje eu acho que essa discussão vai muito mais além. É claro que nós podemos usar a tecnologia da informação para modificar diversos processos na nossa vida, mas hoje existe o chamado custo Brasil, né? E o custo Brasil, ele hoje é altíssimo para a TI, não só pela carga tributária elevada e complexa, mas também pelo nosso frágil e carente sistema de comunicação, pela falta de recursos humanos, tanto em quantidade como em qualidade, né, também pelos processos burocráticos do governo. Hoje o Brasil eu acho que é o quinto, né, maior mercado de TI do mundo, mas se nós queremos avançar em referência, nós precisamos reduzir o chamado custo Brasil para a tecnologia da informação. Obrigado, deputada. Você colocou alguns pontos que realmente são muito caros para o setor. A questão do ISS é uma promessa que a gente teve já de mais de um prefeito. A gente promoveu nas últimas eleições para a prefeitura vários debates, trouxemos todos os candidatos. O prefeito Eduardo Paes esteve conosco e falou: não, podem ficar tranquilos que a gente vai aprovar isso, e mais um ano se passou e nada. Então isso é uma questão realmente que a gente e vários empresários se perguntam: como é que é isso? O prefeito diz que tem um projeto de lei lá na Câmara dos Vereadores, entra ano, sai ano, esse projeto não é votado. Eu sei que vocês não estão lá, vocês são deputados estaduais, não estão lá podendo dar o voto. Mas já estive lá e já briguei muito por isso. Sem dúvida. Esse é um tema realmente que a gente espera e é tal história. Quando ele começou a ser conversado há mais de 5 anos, ele era um pedido de um incentivo na medida em que praticamente todo mundo praticava a alíquota de 5% do ISS e você baixar ela para 2% seria um incentivo. Hoje o Rio de Janeiro está numa situação inversa, porque todas as principais capitais do Brasil, vários municípios já baixaram para 2%, e a gente agora está sofrendo com a situação reversa, porque a gente praticamente é uma das poucas capitais onde ainda se pratica 5% para o setor. Mas enfim, você não falou só disso, você colocou várias outras questões, realmente a TI é abrangente, está em todas as áreas, todos os setores hoje em dia, e por isso que é um tema tão rico, tem tanta coisa para a gente conversar. Mas vamos deixar aqui o deputado Robson Leite, que inclusive preside a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento que tem no Estado, também fazer as colocações dele. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, agradecer a TI Rio pela oportunidade de fazer um debate tão qualificado, com deputados que conhecem do tema, e que, aliás, eu quero dialogar com os dois, né? A excelente ideia que o deputado Luiz Paulo traz combina muito com essa questão que a deputada Clarissa levanta dos 5%, a questão do ISS. Você, John, deu um exemplo que, exatamente pela nossa ausência de investimento nesse setor, nos parece algo inatingível, que não é. É absolutamente tranquilo, a qualidade de vida. Se o grande debate hoje do Rio de Janeiro, que dialoga, como colocou o deputado Luiz Paulo, a questão das manifestações, a mobilidade urbana nos grandes centros urbanos no país e, sobretudo, no Rio de Janeiro, que é onde está o centro da efervescência das manifestações, ela
precisa, evidentemente, além de uma reengenharia, tem questões que envolvem a tecnologia da informação. E mais do que isso, a implementação de uma solução, como o deputado Luiz Paulo coloca, ela agrega também a possibilidade de trabalho, emprego e renda no setor da nossa cidade. E aí, além dessa questão da redução do ISS, que é o mais alto, né? Você tem a alíquota de 5% a 2%, né? E o Rio de Janeiro está no mais alto. Essa luta é uma luta antiga, eu me lembro de 1996, eu profissional do setor, organizado, batalhando em cima dessa questão. É uma questão que reúne sindicato patronal e sindicato de empregados. Você tem um projeto de lei que é o projeto nosso, que tramita na Assembleia Legislativa, 1904 de 2012, que é o projeto que a gente carinhosamente chama de Rio Maior, que pauta um incentivo para que empresas criem oportunidades, venham para o Rio de Janeiro, venham para o Brasil, inclusive, fundamentado nas compras governamentais, fundamentado no incentivo na linha de fomento, que eu acho que é uma questão importantíssima. Que tipo de fomento que a gente quer? Esse debate tem que ser aprofundado. E a gente lamenta profundamente que não é apenas a Prefeitura do Rio, mas o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma visão muito, podemos dizer assim, curta, estreita desse processo. Se o Rio se torna hoje a capital dos grandes eventos, e se a mobilidade urbana é um elemento, vamos dizer assim, bloqueador desse crescimento, você pode conciliar as duas coisas e transformar aqui a capital do serviço e tecnologia da informação. Só que você precisa criar, evidentemente, marcos legais que incentivem, que criem fomento, que criem oportunidades, além da redução do ISS, que é fundamental, é quase que o ponto principal, né? É o primeiro passo a ser dado, que nunca é dado, isso é um fato, que a gente possa avançar com essa construção, com a aprovação desse projeto de lei, e que a gente possa começar a construir um diálogo. Nós somos, na Assembleia Legislativa, 3 deputados de oposição, mas nós temos uma posição muito propositiva, nada mirabolante, coisas assim ao alcance da área governamental, para construir junto com a TI Rio, com outros sindicatos patronais e até de empregados, que possam dialogar e construir um marco, um elemento fundamental que vai criar os incentivos necessários para que a área de tecnologia da informação possa prosperar no Rio de Janeiro, para que o Rio volte a ser, como foi no início dos anos 90, a capital da TI. Perdemos isso para diversas capitais do Brasil e do mundo. É verdade. Que foram embora em função da falta de incentivo. Eu só não vou concordar 100% com tudo que você colocou, deputado, porque se a gente ficar esperando a redução do ISS como primeiro passo, a gente não dá passo nenhum. É verdade. Então, que o ISS possa ser mais um passo e que talvez até esse projeto de lei da sua autoria e do deputado atual secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca, que ele possa ser apreciado e colocado em prática o quanto antes, para a gente ver se a gente consegue recuperar parte desse tempo perdido. Ele traz vários pontos, você mencionou alguns deles, né? E acho que um ponto importante que o setor de TI, enquanto cidadãos, chefes de famílias, trabalhadores do setor, empresários, é óbvio que a gente se preocupa muito, somos todos cidadãos, a gente quer poder usufruir dos benefícios que a gente tem aí da TI, do Wi-Fi, da banda larga, essa coisa toda. Mas o ponto crucial aqui para nós do Sindicato das Empresas é pensar como é que a gente também consegue transformar as empresas que estão estabelecidas aqui no Rio de Janeiro como parte desse movimento de modernização e de melhoria dos serviços em geral, seja dentro do próprio governo, seja para a população em geral. Então, esse é um pouco do debate aqui é óbvio, todo mundo quer transportes aí, de repente, chegar no horário marcado. Você tem hoje a questão da aplicação na medicina, quer dizer, diagnósticos que você faz com equipamentos super modernos. A educação também está passando por uma revolução. Mas, enfim, a gente também quer tentar pensar em conjunto como é que a gente consegue manter aqui no Rio de Janeiro parte da produção dessas tecnologias, desses softwares, desses serviços que possam atender aqui a nossa vizinhança mais próxima, né, o seu estado como um todo. Eu acho que a gente pode até já ter um encaminhamento aqui em cima do que o deputado Luiz Paulo sugeriu, para que a frente, faça uma audiência pública sobre essa ideia que o deputado Luiz Paulo está trazendo. Essa automatização do processo de transporte, monitoramento das linhas, a fiscalização. A gente está no século passado, né? Ainda vindo para cá, eu escutava uma entrevista do prefeito falando sobre o problema da CPI lá, da Câmara de Vereadores, e ele citava, né,
que a malha rodoviária do Rio de Janeiro, a estrutura rodoviária, ainda vem da época do governo Lacerda. Ele só esqueceu de dizer que ele está há 4 anos como prefeito e não pensou em modernizar isso. E é muito simples do ponto de vista operacional você pautar uma construção de um marco legal e criar um mecanismo de incentivo para que você possa ter esse monitoramento. Acho que talvez a gente tenha um papel a cumprir nesse sentido, fica aqui até uma sugestão, em cima, evidentemente, também dialogando com o nosso projeto de lei e de algum outro que a gente possa vir até a formatar em função dessa audiência pública. O Paulo falava aqui em off algumas ideias que ele está tendo que são bastante interessantes, para que a gente traga uma pauta positiva para o Estado do Rio de Janeiro poder construir para esse setor de TI, tecnologia da informação, colaborando, inclusive, com os grandes gargalos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, voltando, Robson, para manifestações das ruas, né? Eu abordei o tema mobilidade urbana, mas eu queria abordar aqui um segundo tema que tem tudo a ver com a TI, que é a transparência. Legal. O tema da transparência só vai existir de fato se você empregar na sua intensidade a tecnologia de informação. Imagine, daqui 2 exemplos. Se todos os veículos do Tribunal de Justiça, se todos os veículos da Assembleia Legislativa, se todos os veículos do Poder Executivo, né, os 3 poderes, todos tivessem GPS, todos esses GPS controlados pelo mesmo sistema, com acesso de todos, você tinha transparência total de como essa frota se movimentaria. Imagine o seguinte: se o cidadão do povo quiser saber, às 23 horas da noite, se a linha 474 está tendo ônibus de 15 em 15 minutos, sabe como é que ele vai saber hoje? Nunca. Ele pode ir lá para o local, ficar esperando e anotando, né? Mas aí não vale, né? Isso é um critério de transparência, de qualidade de serviço. O Congresso Nacional, né, aprovou recentemente o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, né? Eu acho que esse código, por setor, ele também pode ser detalhado e colocar a tecnologia de informação fortemente nesse quesito transparência, para forçar realmente que não tenha mais nada escondido, que tudo possa ser revelado. É claro que eu estou focando mais no mundo público, né, e não no mundo privado, como a Clarissa aqui focou ainda há pouco, porque a cobrança maior é a respeito do mundo público, dos serviços públicos. E a iniciativa privada, o que ela precisa? Ela precisa ter essa consonância, o mercado se abrir e ela ser impulsionada a ser a prestadora de serviços, a fornecedora de equipamentos. Nós vamos viver cada vez mais, e a TI é fundamental, a questão da logística no transporte de carga, que é um problema muito pouco discutido, porque todo mundo discute transporte de passageiro, mas pouco se discute transporte de carga. E o que viabiliza a produção, um dos definidores de preço de produto, é o transporte. Centrais de logística, com perspectivas de roteamento, com controle de tempos de entrega, associado às legislações de carga e descarga, é um negócio importantíssimo. O setor empresarial, volta e meia, está reclamando, porque é muito fácil o chefe do executivo, um secretário, né, definir, não pode mais parar aqui, não pode ficar desse tamanho, não pode acular, mas não existe, né, algo feito de forma racional usando essa tecnologia de informação. Então, na grande cidade, praticamente você não pode ter mais vida orgânica, sistêmica, sem o emprego da tecnologia de informação. O dia que eu conseguir dar bom dia para a Clarissa e ela não estiver conectada, o mundo acabou. Mas isso é uma novidade. Mas é uma novidade. Mas que tem que
ser expandida. Mas eu queria aproveitar esse gancho e já te passo a palavra, Clarissa, é o seguinte, porque o que a gente vê muito aqui nós do setor que somos possíveis fornecedores dessas tecnologias, no setor de transporte pode ser esse exemplo. Ninguém investe nada, isso aqui é tudo arcaico, ninguém mexe com nada, e aí ninguém se interessa da nossa área de investir em soluções porque ninguém está comprando, tudo funciona como era bonde lá de Santa Teresa, e aí de repente, de uma hora para outra, vem alguém que diz assim, não, apareceu um estudo maravilhoso, a gente precisa licitar aqui agora e a gente quer em 3 meses que seja entregue. Exatamente. Já tem dono. O setor não está preparado para atender isso. E a gente precisa discutir isso, quer dizer, o ideal seria vocês podendo levantar audiências públicas, dizendo, olha, vamos discutir que soluções a gente tem, chama o pessoal da universidade, a pessoa da universidade pensa alguma coisa, faz uma parceria com as empresas e a gente pode então tentar fazer a solução. Essa que é a dinâmica que a gente gostaria de ver acontecendo. Eu ia falar um pouco, na verdade, disso, John. O deputado Luiz Paulo disse que eu foquei um pouco mais no setor privado, mas porque os números mostram que a participação do setor privado no Brasil é muito baixa em pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 45% de investimento é do setor privado, enquanto na Coreia do Sul esse número chega a 70%. O governo, evidentemente, tem prazo. Um governante, ele tem 4 anos de mandato. E é aquilo que você disse, se ele precisa de uma solução, ele quer essa solução em 3 meses, ele não quer esperar o desenvolvimento de um software que vai ficar pronto em 2 anos, que já está na metade do mandato, ou às vezes que vai levar até o mandato inteiro para ficar pronto. Então ele não consegue executar. Então, na verdade, é preciso sim haver essa pesquisa e desenvolvimento para que, possuindo, né, esses softwares facilitadores, o governo seja pressionado também a se desenvolver de maneira mais prática. Vou dar um exemplo aqui da saúde, né, porque falaram muito da mobilidade, mas a saúde também é um tema que mexe muito com a população. É inadmissível, porque você provavelmente tem o seu médico, né? Seu médico, que provavelmente já foi médico de alguém da sua família, que já acompanha, que tem o seu histórico, mas um cidadão comum que frequenta um posto de saúde, que frequenta um hospital da prefeitura ou do estado, ele não tem o médico dele, que conhece o histórico dele. Então, ele vai no posto de saúde, ele é atendido por um médico. Hoje, com as organizações sociais, né, a rotatividade desses médicos é enorme. Amanhã, ele é atendido por outro médico, ele vai num hospital. E o diagnóstico fica muito difícil. Porque é mais fácil você fazer um diagnóstico quando você conhece o histórico da pessoa, quando você tem acesso aos exames anteriores que eles fizeram. Então, é inadmissível que não tenha um sistema que integre tudo isso para que o cidadão, através do seu CPF, possua ali um cartão onde ele próprio tenha um acesso simultâneo na internet, onde qualquer médico que possa atendê-lo tenha o conhecimento de todos os seus exames, de todo o seu histórico, para dar um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Então, isso é fundamental. Eu acho que se existe uma prioridade onde o setor público deve avançar e deve utilizar a tecnologia da informação, é a área da saúde. É, sem dúvida, um dos grandes setores onde isso é pensado e também, aproveitando a sua colocação, Clarissa, a gente vê muito outro exemplo que assim, bom, então vamos fazer o grande sistema que vai resolver toda a saúde do Brasil, né? E aí não é nem o nível municipal, não é nem o estadual, o federal resolve que vai fazer um sistema único. Existe o de saúde, mas resolve fazer o sistema unificado, informatizado, e acaba que ninguém quer usar porque é um grande monstro, leva 6 anos para ser desenvolvido, quando vai ser implantado já está desatualizado. Então, a outra abordagem que a gente acha que seria muito interessante, em vez de ficar discutindo qual é o grande sistema que pode ser feito, é discutir qual é o padrão de troca de informações. Porque aí você pode ter cada hospital tendo o seu sistema e a competição ali funcionando, o mercado atuando, mas a gente consegue fazer com que os dados do paciente, não importa qual é o sistema que está no hospital A, no hospital B, migre de um lugar para o outro e vai inclusive para bancos de dados públicos. Isso não é difícil. Eu vi isso com os meus próprios olhos na Venezuela. Né? Não é muito distante. Você visita e me mostraram lá, abriram através do CPF do cidadão, todo o exame ginecológico da mulher estava ali, o exame de sangue que ela fez, se ela tirou um raio-x, imediatamente aquilo entra num sistema integrado. E de qualquer lugar, já que é um sistema na internet, você acessa as informações do paciente. Isso é muito simples de fazer. Eu acho que falta vontade política.
Eu quero aproveitar esse exemplo, Claro. João, que tem uma questão, por exemplo, a Secretaria de Planejamento do Estado, do Rio de Janeiro, eu já tinha cobrado isso pessoalmente ao secretário, eu tinha mandado um ofício e recentemente agora mandei um requerimento de informações. O site que publica os editais para concurso, para edital, para licitação, ele é uma plataforma que obriga o usuário a usar apenas aquela plataforma de uma única empresa. Isso vai contra uma série de leis de acesso à informação, de interoperabilidade, né, onde você não precisa ser obrigado a usar aquela versão daquele sistema. Estou falando do Internet Explorer, uma versão inclusive antiga. Quer dizer, quem não usa esse sistema não consegue ter acesso aos dados. E é uma questão tão básica a tecnologia da informação, não estou nem falando de software livre, não. Estou falando de você ter uma plataforma, você tem padrões para esse tipo de desenvolvimento, onde você aceita qualquer tipo de browser para acessar a informação. Isso é uma coisa que parece, assim, não tão importante, mas ela é simples, mas ela mostra qual o tipo de pensamento de um governo com relação a essa questão da troca de informações. Você imagina, por exemplo, você quiser padronizar a troca de informações entre os sistemas da Secretaria, isso não existe. Não existe por quê? Porque os governantes acham, a maioria deles, né, acham que tecnologia da informação é uma coisa, ela é só um mero instrumento para que eu possa ter acesso e que as coisas funcionem. Não é um mero instrumento. É um instrumento tão importante, não apenas para as questões que nós estamos trazendo aqui, mas que gera trabalho, emprego e renda. Há países, há cidades no mundo que vivem economicamente dessa área de TI. E com pequenos investimentos, pequenos incentivos, comportamento, preocupação com relação a essas questões do ponto de vista de marco legal, que não existe hoje no governo do Estado, e não existe. Eu estava no debate, quando o prefeito veio aqui, acompanhei, ele se comprometeu com relação a essa questão do ISS, da redução. Eu falo o primeiro passo, você tem razão, né? A gente não pode ficar esperando para dar os outros. Mas é que é um negócio tão simples. Você vê outras cidades, nós perdemos postos de trabalho há muito tempo para Niterói, que o ISS é mais baixo, para Campos, para outras cidades que você tem uma outra política com relação a essa questão do ISS, nenhuma provocação com relação a Campos. Mas é porque é real, é um problema real hoje. Você já tem um problema grave que tem que ser discutido no Congresso, no Senado, do Pacto Federativo, e você tem a falta de sensibilidade com relação aos governantes aqui na capital, uma região metropolitana importante, vindo aí Copa do Mundo, Olimpíada, onde vai ter um investimento muito grande para a área de TI e essa falta de sensibilidade. Mas só um minutinho, Luiz Paulo, é porque você tocou num assunto que foi exatamente o que eu toquei na introdução. Não se pode utilizar, seja o setor público ou privado, a tecnologia da informação apenas como um sistema de automação para reduzir custos. É preciso utilizar a tecnologia da informação como um sistema estratégico de informações. Sem dúvida. Eu queria só te fazer uma parte. Claro. E o prefeito Eduardo Paes, ele conhece a importância da tecnologia de informação para a cidade estar ligada em rede, né? E para a cidade avançar. Porque se você visitar o centro operacional da prefeitura, lá na Cidade Nova, né, ele com muito orgulho, ele diz assim, e eu visitei com ele presente, Luiz Paulo, quer ver a frota da Conlurb? Aí bota a frota da Conlurb na tela, distribuído pelo mapa da cidade, e mostra cada caminhão onde está. Né? E depois começa a dar outros exemplos. Né? O centro operacional da prefeitura é um avanço, né, no seu ponto de vista dos controles. Não é do seu ponto de vista da transparência, mas dos controles o é. Então, se ele sabe essa importância, né, não vejo por que ele estaria com dificuldade de escrever um projeto de lei que só precisa ter 2 artigos, um definindo a alíquota e o outro dizendo que a lei entra em vigor. É verdade, é verdade. Eu queria pegar um gancho da Clarissa, que eu achei que muito bem colocado, quer dizer, não pode se ver TI, sistema de informação, só como redução de custos. E aí eu queria, porque o Robson mencionou rapidamente a questão do software livre também, e o sindicato tem uma posição neutra, porque nós temos empresas que trabalham com software proprietário, empresas que trabalham com software livre, e a gente entende que tem que prevalecer o melhor, a solução que for mais adequada para o problema que você tem que resolver. Mas essa é uma visão que a gente percebe, que o pessoal começa a colocar como obrigatório o software livre, entendendo que aquilo vai ser uma redução de custos, quando na verdade não existe
almoço grátis. Quer dizer, o software livre também tem que ser instalado, também tem que ser mantido, isso acaba que tem custos envolvidos. Então, esse é outro ponto importante de deixar registrado aqui, que o ideal é buscar a melhor solução, seja ela software livre, seja ela software proprietário, sem necessariamente privilegiar um lado ou outro. Né? Eu queria te dar um exemplo dessa questão de redução de custo. Para o cidadão, a TI é aumento de custo. Para mim, desde que eu entrei na tecnologia de informação, todos os meus custos aumentaram. Porque eu quero estar up-to-date a respeito de toda a tecnologia. Antes eu não precisava, meus custos aumentaram significativamente. Mas me propiciam, né, que eu esteja sempre online, não tanto quanto a Clarissa, né, com todas as informações possíveis para a gente estar decidindo a cada momento. Claro. Né? Então, a vida não é só questão de custo, é que qualidade propicia, né? Como você é mais eficiente e mais eficaz, né? Como você detém um maior volume de informações, como isso pode te ajudar a decidir. Né? Não é meramente uma matemática se você gasta mais ou menos, gasta menos. Às vezes você vai gastar mais, mas vai fazer um upgrade do seu ponto de vista da tua competitividade. Esse é um outro ponto interessante, que para a gente estar conectado hoje em dia, a gente paga um custo bem alto. Que o pessoal que já quer ir para o 4G, então, mais ainda. E o estado do Rio é um dos estados onde o ICMS sobre as operações de telecomunicações é mais alto. Isso é insumo para a gente hoje em dia. Então, isso é um outro ponto que seria importante. Quer dizer, o pessoal que está reduzindo conta de luz, que é ótimo também, porque o computador não funciona se não tiver uma tomada para ligar, mas comunicações seria um ponto crucial para a gente também como setor de incentivo. Quem sabe agora, né, que o governador está mudando tanto as suas posturas, ele também não reveja essa questão do ICMS. Está voltando atrás em tanta coisa. Eu queria te dizer o seguinte, lá na Assembleia, eu sou presidente da Comissão de Tributação. E energia e telecomunicação são as maiores alíquotas que existem no Brasil. Somos campeões brasileiros nessas duas alíquotas. E mesmo com a redução, né, dos 5%, que agora é 4%, depois é 3%, até acabar esse ano, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, essas duas alíquotas vão continuar em 25%, né, porque estavam em 30%, somados 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. 25% de alíquota de ICMS por dentro vai aproximadamente a 27%. Se tu misturar aí com IPI, né, eu costumo dizer que telecomunicação e energia, se o produto custa X, o preço real dele você divide por 2. Né, para você ver o tamanho dessa carga tributária. Agora, o governo é extremamente resistente. Por quê? Porque são as pontas que lhe dão a maior arrecadação. Eles não conseguem, né? E a gente cobra isso, porque eu particularmente não conseguiria fazer, é traçar uma curva, né, que você possa calibrar a redução da alíquota com o aumento de consumo, né, para você ter o ponto de equilíbrio e não ser uma decisão empírica. Aí você, mas não tem série histórica para monitorar, mas acabamos de ter. Quando aconteceram, e até hoje acontece, as reduções de alíquota em automóveis, IPI, e na linha branca. Né? Se monitorar isso, você começa a ter essa curva equilibrada. Porque tanto para os empresários dizem assim, olha, se a alíquota for 18, vai haver um incremento na produção de X, que vai compensar a redução de 25 para 18. Mas, do ponto de vista da margem de certeza, mesmo com um evento estatístico, ninguém consegue afirmar isso. Então, também falta, sabe, aprofundamento nesses estudos, quer seja do setor público, quer seja do setor empresarial. Na verdade, eu acho que falta um pouco de estratégia. Quando a gente não sabe que tipo de vocação a gente quer dar a uma cidade, porque existem as vocações que são naturais e existem as vocações naturais que podem ser potencializadas pelo setor público. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma característica, né,
muito bonita e diferente, porque ela é um grande centro urbano que está no meio de um balneário. Então, nós não podemos destruir essa qualidade da nossa cidade. Não devemos investir em indústrias que sejam poluentes. Nós temos que buscar e potencializar as vocações naturais do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem a vocação para a cultura, tem a vocação para a indústria do entretenimento, tem a vocação para as comunicações, para a tecnologia da informação. Nós temos aqui um dos maiores centros de pesquisa do país, está no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós devemos buscar potencializar essas vocações que são naturais da cidade do Rio, e principalmente na área de TI, é uma área que muito interessa ao jovem e que pode pagar bem aos jovens. E hoje, por exemplo, há uma desproporção entre o número de jovens desempregados no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em comparação com o restante do Brasil. Então, essa pode ser uma saída. Agora, também é preciso direcionar os jovens, que às vezes não sabem exatamente que caminho seguir. É muito comum o jovem entrar numa faculdade. Eu mesma, quando comecei a fazer faculdade, eu fiz vestibular para uma coisa, iniciei a faculdade, no meio mudei. Então, é muito comum o jovem buscar essas vocações. É preciso apontar para os jovens quais os caminhos também facilitadores da empregabilidade. Porque hoje existe uma falta de capital humano muito grande. A tendência é que até 2015, no Brasil, a demanda por vagas seja 35% maior do que as pessoas, né, para trabalharem nessas áreas. Então, é importante direcionar os jovens, e principalmente nas áreas privadas, nas universidades privadas, porque houve um boom, né, de universidades privadas na última década, e precisamos dar uma direcionada nesses cursos. Hoje, por exemplo, 90% dos artigos acadêmicos na área de TI são produzidos dentro das universidades públicas. 75% dos pesquisadores da área de TI estão nas universidades públicas. Então, é preciso também incentivar mais, é preciso cobrar mais das universidades privadas e ajudar os jovens, direcionar os jovens, porque no final das contas o jovem faz uma faculdade como mais um mecanismo de conseguir um emprego qualificado. E às vezes ele está indo para um curso que ele vai passar ali 4 anos estudando, vai tentar um concurso, ele está às vezes estudando em áreas saturadas e existem outros mercados em expansão, e os jovens precisam ser direcionados para isso. Sem dúvida, eu acho que... Eu queria só pegar uma carona aqui, porque a coisa toca num ponto que eu tenho quase que uma angústia de ver que o Rio de Janeiro, você tem, vamos lá, a UF, você tem a UFRJ com uma série de parques acadêmicos no fundão, né? A COP, a COPIAD, o NCE, você tem a própria UERJ, você tem universidades privadas, como a PUC, por exemplo. Nós temos aqui um parque, tem uma universidade rural, de certa forma também tem pesquisa. Você tem um parque de pesquisadores aqui no Rio de Janeiro imenso. E tem a Universidade Norte Fluminense. Sim, exatamente. Tecnológica. Você tem um parque de pesquisadores aqui, a ponto, né, que quem projetou há anos atrás o sistema de transporte de Curitiba, né, que foi durante muito tempo referência e está mudando o BRT para trilho lá, quer dizer, a gente está começando a atrasar. Quem projetou aquele amaranhado dificílimo foi aqui o Rio de Janeiro, foi a COP. Então, assim, a gente fica angustiado porque a gente tem essa oportunidade. Você tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, e você está faltando, sabe o quê? A sensibilidade do Poder Executivo de observar isso como uma grande oportunidade para gerar trabalho, emprego e renda para a área de TI no Rio de Janeiro. Conciliar pesquisas. Há pouco tempo nós tivemos, a deputada Clarissa abraçou uma briga e nos levou com relação à questão lá da UFRJ, da COP, que é algo que interessa para o Rio de Janeiro. Mas para o Rio de Janeiro ter aquele centro de pesquisa com problemas fiscais com relação ao governo federal. Mas assim, eu acho que a gente precisa aqui no Rio de Janeiro aproveitar essas oportunidades. Parece que assim, o trilho está pronto, sem nenhuma provocação, né? Mas o trilho está pronto, a estrutura está ali, falta alguém entrar e pilotar, botar para andar, para gerar oportunidade nessa área tão essencial para o desenvolvimento de um país, que é a área de tecnologia da informação. A gente pode, sem sombra de dúvidas, em 20, 30 anos, em função de uma construção de uma política especial aqui no Rio de Janeiro, se tornar centro de referência para competir com as grandes cidades do mundo nesse setor, e infelizmente a gente não consegue avançar em coisas básicas, inclusive. Eu vou voltar
aqui ao tema inicial, porque na região metropolitana, para mim não existe município solto, é tudo região metropolitana, não existe cidade do Rio de Janeiro fora da região metropolitana. Nós temos cada um puxando o barco para um lado em todos os setores. A prefeitura não é o prefeito, o governador, a prefeitura. As suas diversas secretarias não conversam com as secretarias do Estado e muito menos com as secretarias, pelo menos, dos municípios lindeiros. Então é uma perda de esforço brutal. Porque, veja, faz um fórum de secretários de Fazenda, né, devidamente autorizado por prefeitos. A região metropolitana toda passa a ter alíquota de ICS de 2%, compromisso de todos. Ninguém está fazendo competição predatória com ninguém. A região metropolitana como um todo. Uhum. A política de saúde, do seu ponto de vista da tecnologia de informação, como aqui colocou a Clarissa, todos perseguindo o mesmo objetivo. No transporte, idem. O secretário de transporte do Estado não conversa com o secretário de transporte do município da capital, que fará com os outros secretários dos outros municípios. Então não há como você ter essa mancha urbana imensa, com praticamente 80% da população do Estado, e cada política é feita de forma diferenciada em cada um dos municípios. Não pode dar certo. E a tecnologia de informação permitiria exatamente que houvesse uma integração real e efetiva em todas as áreas, né? Na questão dos orçamentos públicos, né? Uhum. Alguém alguma vez verificou se compatibiliza o orçamento de investimento de São João de Meriti tem compatibilidade com o de Nova Iguaçu? O de Nova Iguaçu tem compatibilidade com o da cidade do Rio de Janeiro? Estou falando orçamento de investimento. Não existe isso. Então, você tem uma energia perdida imensa, né? E aí, de repente, as pessoas vão ficar chocadas, né, de terem perdido fortemente o bonde da história. Agora mesmo, o choque que a grande mídia aqui teve foi imenso, porque a mídia ninja furou a todos, né, que estavam todos acomodados, né, foram para dentro das manifestações, usando tecnologia de informação com toda a dificuldade possível de informação e comunicação, e furaram tudo. Né? Por quê? Por causa dessa acomodação. Se o setor empresarial se acomoda, e nesse caso aí foi a grande mídia, né, que fará, e estão todos eles se reformulando, que fará o setor público. Porque o discurso político é muito fácil. Todos estamos unidos, na foto. Precisa estar unido na prática, na ação política a favor da população. Agora, como qualquer outra tecnologia, quer dizer, é um instrumento, é uma ferramenta, claro, né? Ela só funciona se houver a vontade de ser utilizada, né? Isso aí é o desafio da gente estar tentando convergir os interesses e acomodar as possibilidades para trabalhar em conjunto e de forma sinergética, não é isso? O deputado Luiz Paulo já tinha avisado que vai ter que se retirar, mas acho que a gente ainda tem mais uns 2 ou 3 temas que eu queria discutir, então queria agradecer, deputado, a sua presença, obrigado aí e até uma próxima oportunidade. Mas, enfim, com essa do deputado Luiz Paulo, quer dizer, ele tratou bastante desse tema da questão dos transportes, da tecnologia da informação, mas eu queria também trazer para um outro tema que já foi passado aqui muito, acho que não com a devida profundidade, que é a questão da educação também. A Clarissa estava colocando as universidades públicas e privadas do ensino superior. A gente realmente, eu não sei se isso perdura, mas a coisa de uns 3 ou 4 anos, o Rio de Janeiro tinha os 2 melhores de pós-graduação, de mestrado e doutorado do país.
A UFRJ e a PUC do Rio, uma pública e uma privada, eram os grandes centros formadores de mestres e doutores no setor de TI. E em volta você tinha todas essas outras aí, a UF, a UERJ, enfim, também muito bem ranqueadas. Mas a gente também tem um problema que o sistema de educação vai afunilando, né? Você não pode esperar que toda a população vá fazer mestrado e doutorado, você não teria nem como botar essa turma toda no mercado de trabalho. Por outro lado, hoje em dia está muito, a gente vê nos Estados Unidos novas empresas sendo surgidas de pessoas que nem chegaram a completar a universidade, né? O Facebook é um exemplo, virou filme, mostra lá que o fundador chegou, já era o gêniozinho da informática quando entrou lá para cursar a universidade. E a gente sabe, conversando com os nossos colegas aqui do setor, que o pessoal teria todo o interesse de poder oferecer mais vagas para o ensino médio, para o ensino técnico. O MEC está com um programa grande, eles anunciaram aí um mega esforço, acho que quase 400 mil vagas para recuperar o ensino técnico, e a matrícula terminou essa semana, eu estava vendo as estatísticas, dizendo que os cursos ligados com TI foram o segundo mais procurado, tem 70 mil inscrições para cursos de TI. E a gente sabe também que é no nível estadual que se trabalha a rede do ensino médio. Então, eu queria colocar a provocação para vocês, porque é óbvio que a gente quer graduados, pessoal vindo da universidade, com mestrado, com doutorado, para atuar. Mas a gente poderia ter também gente já ingressando no mercado de trabalho, e a gente vê esse movimento em pequena escala. Muitas vezes a pessoa consegue um emprego e com o salário financia a sua própria educação para você chegar no ensino superior. Então, não só cobrar das universidades, como a Clarissa estava colocando, mas pensar, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, a nossa educação é um problema hoje em dia, né? Ela não está no nível adequado. O setor de TI demanda gente que tenha mais facilidade em matemática, em raciocínio lógico. A gente sabe que um monte de gente foge disso porque de repente não tem a infraestrutura adequada. Mas será que seria só pensar a melhorar a qualidade de português e matemática, ou fazer como a gente já vê em outros países, que o pessoal começa a ensinar informática, não para transformar o sujeito, obviamente, num profissional de TI, mas está aí, hoje em dia um celular é um pequeno computador que você tem na mão. Então, será que seria o caso da gente já pensar aqui para o ensino médio do Rio de Janeiro, programas que pudessem realmente trazer informática, muito mais do que só um laboratório que ela vai uma vez por semana, quando tem um laboratório para navegar na internet? Esse é o problema. Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante. Nos últimos 12 anos, né, houve uma expansão grande no ensino técnico no Rio de Janeiro. A rede FATEC passou de 40 mil alunos para 440 mil alunos em 6 anos e vem se expandindo, né? Isso é importante, mas por outro lado, quando você pega para ver a grade dos cursos da FATEC, você tem alguns cursos de área técnica, mas a maior parte das atividades desenvolvidas dentro da FATEC não são cursos técnicos. Então você vai ver lá, aqui nós estamos oferecendo 35 cursos, aí você tem 7 cursos e 20 e tantas atividades. O que são essas atividades? Você vai olhar, por exemplo, a FATEC de Santa Cruz. Ele tem atividade de peteca, atividade de futebol, atividade de jiu-jitsu. Nada contra nenhum tipo de atividade esportiva, cultural, mas se é uma instituição para ensino técnico, a prioridade deveria ser o ensino técnico. Mas a prioridade hoje é o desenvolvimento de atividades. É como se fosse um polo de atividades para que as comunidades carentes do entorno possam ir ali desenvolver essas atividades. E não o ensino técnico propriamente, que é o que vai efetivamente tirar a pessoa de uma situação de dificuldade, né? E fornecer e projetar essa pessoa para uma vida melhor e para um futuro mais digno. Então é preciso reformular, né, toda essa rede de ensino da FATEC. A FATEC é uma excelente rede de ensino nos cursos em que ela efetivamente se propõe a oferecer. Agora, a maior parte são atividades. Outra coisa, os computadores nas escolas estaduais. Eu sou membro da Comissão de Educação. Só no ano passado eu visitei em um ano mais de 55 escolas.
Esse ano tenho visitado outras escolas. Então a gente chega dentro de uma escola que possui... Às vezes você tem escola que não tem laboratório de informática, mas em muitas escolas você tem um laboratório de informática, computadores bons, né, em 40 computadores, às vezes 50 computadores dentro da escola. Você vê um laboratório de informática todo novinho. Só que o atual governo tirou o operador de dentro desses laboratórios. Então o aluno, quando você tinha um operador dentro, o aluno podia chegar lá a qualquer momento. Se ele quer ir lá na hora do intervalo, se ele quer ir lá depois da aula, se ele quer fazer uma consulta, ele podia fazer. Hoje ele não pode fazer mais, porque a direção da escola não permite que um aluno utilize um computador sozinho dentro da sala de aula. Tem que ter um operador lá dentro. Né? E com a ausência da figura do operador, o laboratório é utilizado de que maneira? Eventualmente, um professor quer dar uma aula específica que acontece dentro do laboratório. Os laboratórios estão altamente subutilizados. Então, é preciso, sim, repensar a rede normal de educação, reformular a rede de ensino técnico do Estado, que hoje está desenvolvendo uma série de atividades que não tem nada de curso técnico, e também pensar em mecanismos de inserir, desde do ensino primário, né, o uso das novas tecnologias. Antigamente você tinha o analfabeto, hoje a gente tem o analfabeto digital. Então você vê muitas escolas, por exemplo, privadas, onde já está inserido no preço da matrícula um tablet. E a criança, desde cedo, ela tem um tablet. Eu conheço uma escola, por exemplo, privada, que o ensino é integral. De manhã tem aula de inglês, tem aula de música, e todas as atividades que são desenvolvidas pela manhã, todas elas, todo o conteúdo, todo o material está no tablet. Na parte da tarde ele tem um sistema normal de ensino, até porque ele tem que fazer caligrafia, ele tem que escrever, ele tem... Mas é preciso inserir na educação, né, um sistema mais avançado do que a gente tem hoje. Tem uma questão que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: um governo que reduz a carga, ou tenta, não conseguiu, graças à Comissão de Educação, graças à atuação nossa, de parlamentares, membros da Comissão de Educação, que provocamos o Ministério Público e o Conselho Estadual de Educação, que impedimos isso. Mas o governo que tenta reduzir a carga horária do aluno com a desculpa de atividades extracurriculares, não levando em consideração a questão do contraturno, não é um governo que tem compromisso com a educação. Está na contramão da educação. E isso é uma questão real. Um governo que tem como política educacional encarar a educação como despesa, buscando a redução dos custos, fazendo com que professores sofram do ponto de vista, inclusive, de mobilidade. Né? Está aqui a questão do veto, que esperamos apreciar em breve, o governador fez, que foi por uma total inabilidade do secretário de Educação de chegar numa reunião do Colégio de Líderes e dizer que só resolveria o problema de um professor está trabalhando em 6, 7 escolas do Estado, completamente distantes geograficamente, só resolveria em 2026. Ele falou isso. E, evidentemente, levou os deputados, têm um mínimo de compromisso e responsabilidade, a fazer uma emenda que obrigue o Estado a colocar um professor por escola, ou seja, o professor não dá aula em 2, 3 escolas do Estado. Claro que a gente sabe que poderia ser 2 ou 3, mas a irresponsabilidade desse governo é que coloca a situação da educação no Estado em xeque. E a gente tem uma preocupação, eu estou dizendo isso, porque há um problema também nacional com relação à educação. E o problema incide diretamente na questão salarial. É inadmissível um professor de ensino médio, onde você está inserindo efetivamente o aluno, já preparando para o mercado de trabalho, tem a questão das escolas técnicas, mas ganhando o salário que ganha aqui no estado do Rio de Janeiro. Seja até no Brasil, outros estados também. E o governo o governo do estado se exime da responsabilidade de buscar alternativas e soluções para esse debate, que é muito sério, dizendo que nosso estado é um dos maiores do país. E pronto, está tudo resolvido. E encara de uma maneira econômica. Qual a medida que eu vou fazer para que no final do ano eu economize quantos milhões na educação? Não é assim, é o contrário, o raciocínio está equivocado. Por que eu estou dizendo isso? Veja, quando você fala em tecnologia da informação, quando você fala na formação dos profissionais, quando você fala em escola técnica, você está esquecendo um elemento fundamental, além daquilo que o deputado Cresce colocou aqui, da infraestrutura, da tecnologia, mas do professor. Esse cara que está em sala de aula, ele não tem um tablet, porque ele não ganha para isso. É simples assim. Esse cara que está em sala de aula, ele tem dificuldade de acessar a internet porque ele perde mais tempo andando de ônibus na escola do estado, de uma escola para outra, do que o tempo que ele poderia estar se preparando.
você pode criar mecanismos, inclusive, por exemplo, de pegar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dar uma formação de pós-graduação para esse professor, para que ele possa, por exemplo, melhorar e se aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo na sala de aula. E você não tem essa política, não tem essa preocupação. Nós estamos montando agora. Aí você vai ver, menos de 1% dos professores têm acesso a isso. Mas olha só, John, não é apenas distribuir um computador para um professor, distribuir um tablet para o aluno que vai resolver o problema. Porque se você entrega um tablet e você não diz o que você vai fazer com esse tablet, tudo bem, vai ser um mecanismo de consulta, mas é preciso que hajam aplicativos específicos para o tablet. Se o aluno vai estudar e ele vai ter um tablet, tem que ter aplicativo específico para ele estudar, para ele aprender, para ele ter acesso a esse conteúdo. Senão se torna só um instrumento de pesquisa onde o aluno vai acabar ficando mais tempo no Facebook do que efetivamente tendo produção educacional no aparelho. Um exemplo assim que está muito em voga hoje, o pessoal chama do edutainment, né, que é a mistura de jogo com finalidade educativa. E são, por exemplo, exemplos de conteúdos que podiam estar no tablet ou no computador da escola. A gente tem no Brasil várias empresas que exploram isso, que fazem games, que estão na Apple Store, que estão nesses consoles. Mas aí é mais um exemplo. O pessoal se preocupa em comprar o tablet e dizer, distribuir 200 mil tablets aqui para a minha rede. E qual é o conteúdo? Exatamente. Nada. E o pessoal aqui que poderia, inclusive, estar desenvolvendo esses conteúdos no programa, olha, ano que vem a gente vai comprar mais conteúdos, a gente quer alguma coisa atualizada, queremos privilegiar. A gente podia estar com um movimento desse aí, de novo, girando mais a economia. As coisas são feitas, e aí, sendo muito franco aqui, nesse governo do Estado, de maneira atabalhoada. Distribui laptop sem dar um mínimo não digo nem treinamento, não, mas um mínimo de um planejamento do que vai ter naquele laptop, o que vai ser utilizado. É uma ferramenta importante, que pode, inclusive, prejudicar a educação se você não tiver esse planejamento. Pode ser ruim, pode ser um tiro pela culatra, sabe? Então, assim, não tem que... Me incomoda muito a visão de uma secretaria que tem como prioridade a questão econômica, ao invés de ter como prioridade o ponto de vista pedagógico, o futuro desses alunos, desses profissionais. Agora, uma pergunta interessante, Robson. Por que se o jovem, desde o adolescente, ele é tão interessado, né, na comunicação pela internet, ele passa horas do dia no Facebook, o Brasil é um dos países no mundo com o maior número de acessos ao Facebook. Por que esse interesse tão grande, né, para ter um smartphone, mas na hora de escolher um curso, seja ele técnico, seja na universidade, fogem das áreas de TI? Talvez pela dificuldade em algumas disciplinas, como matemática, né? Que aí a gente vê uma defasagem também que vem do ensino médio. Isso tudo, né, no final, vai implicar em custos, em perdas econômicas enormes para o país. Então, por exemplo, eu li um estudo recente que mostra que nós vamos perder cerca de 115 bilhões de reais até 2020. O Brasil vai perder 115 bilhões de reais por ausência de capital humano preparado para atuar nas áreas de TI. É aquela história, né? Não é que tenha 115 bilhões e que alguém vai roubar isso. Não. É que essa riqueza não vai ser gerada. Exatamente. Vai ser gerada. Ontem a gente aprovou, eu espero que seja grande solução, sei que o tempo está apertado, mas caberia até um debate sobre essa coisa, que é uma questão importante, a questão dos royalties, né, do petróleo, dos recursos, 35 para a educação. É um dinheiro novo. Tem que fazer um debate agora, eu acho que a gente na Assembleia pode puxar esse debate também. Tudo bem, é para a educação, mas como vão chegar esses recursos nos estados? Vai ser através do Fundeb? Não vai ser. A gente tem a CPI, que infelizmente foi sepultada, que mostrava desvios nesse recurso. A gente queria exatamente a CPI, as pessoas se preocupam logo, lamentável a oportunidade que a gente perdeu em sepultar a CPI, porque não é só sepultar ou punir alguém politicamente, não é isso. A CPI, ela cria mecanismos para aperfeiçoar o sistema. Se há falhas da chegada desse recurso do governo federal nos estados e nos municípios, por culpa dos estados e municípios, vamos criar mecanismos legais para aperfeiçoar esse processo. Nada melhor do que uma CPI que aprofunde, que encontre erros para aperfeiçoá-los. Eu acho que essa oportunidade que a gente perde, porque vai vir um debate agora importantíssimo, como esses recursos vão chegar nos estados, vamos criar marcos legais
na Câmara, leis complementares e também nos estados, e a gente precisa aperfeiçoar essas questões. Acho que isso dialoga muito com tudo que a gente colocou aqui até agora. Como eu já mencionei aqui, né? A TI hoje em dia está espalhada em todos os setores, quer dizer, você começa a discutir temas, vai puxando um, vai puxando o outro, a gente poderia aqui passar certamente o dia inteiro debatendo, mas como tudo tem que chegar a um fim, está chegando a hora da gente terminar o nosso fórum aqui, e eu pediria então para vocês, acho que começando com a Clarissa, fazer as considerações finais aí, que vocês gostariam de dizer para fechar aqui o nosso debate hoje. Olha, primeiro agradecer a você, agradecer também ao nosso presidente, Benito Paré, por essa oportunidade de estarmos aqui participando do Fórum TI Rio e recolocar algumas questões que nós debatemos aqui ao longo dessa manhã. Eu acho que nós precisamos de algumas questões fundamentais para avançar e para que o Brasil seja referência na área de tecnologia da informação. Primeiro é reduzir o chamado custo Brasil para a área de tecnologia da informação. E isso nós estamos falando do processo lento e burocrático do governo, nós estamos falando da carga tributária elevada, complexa, aí entra a questão do ICMS no Rio de Janeiro, entra a questão da redução do ISS para 2%, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso para tentar equiparar a outras capitais que já adotam esse piso de 2%, mas também estamos falando da falta, né, de recursos humanos. Precisamos incentivar as universidades, principalmente as privadas, a avançar nessa área de tecnologia da informação, porque é baixíssimo hoje a quantidade de artigos acadêmicos, de pesquisa nas universidades privadas. Então, precisa haver, sim, talvez até uma interferência direta nessas instituições de ensino para que sejam melhores direcionadas. E também um incentivo maior do governo, até mesmo oferecendo desoneração, em alguns casos, para que as próprias empresas possam também qualificar melhor os seus profissionais. Aliás, é isso que muitas empresas têm feito. Na ausência dos seus profissionais, as próprias empresas trabalhando, atuando e investindo na qualificação dos seus profissionais. Então, talvez uma política de desoneração para as empresas que capacitarem melhor os seus funcionários também seja um caminho adequado. O que nós queremos é que o Brasil cresça, é que o Rio de Janeiro se desenvolva naquilo que são as suas vocações e as suas potencialidades, e com certeza a área de TI, a área de comunicações é uma vocação do Rio de Janeiro. Então é muito bom fazer parte desse debate. Lá na frente parlamentar, na Assembleia Legislativa, estamos sempre atuando em defesa da TI e queremos ver avanços em breve. Infelizmente, né, o setor de TI, tanto do Rio de Janeiro como do Brasil como um todo, né, ficou de fora da maior parte dos softwares, enfim, do desenvolvimento de TI da parte da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Foi uma perda muito grande isso para o setor de tecnologia da informação, e esperamos que o nosso segmento, o nosso país não fique de fora nos próximos eventos que o Brasil e o Rio de Janeiro certamente vai sediar. Robson. Agradecer imensamente a você, John, ao Benito, ao Luiz Paulo, a Clarissa, por estar fazendo esse debate. Acho que foi bom para o Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a esperança de conseguir aproveitar esse momento que o governador se diz arrependido de tanta coisa, para aprovar esse projeto 1904, meu e do secretário dele, Gustavo Tutu, que assinou comigo o projeto, né? Que é um projeto importante, que se inspira no programa Brasil Maior, um programa importante, que pauta a questão das compras governamentais. Só as compras governamentais já resolve, talvez, não a metade, uma parte considerável do que a gente debateu aqui. Né? Então, a gente pega essa inspiração que já existe, ou já é real no governo federal, que aponta para um futuro bastante interessante, aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, talvez porque agora o governador definitivamente me encare como deputado de oposição, eu lamento por isso, a gente tem tanto a contribuir, ninguém se nega a contribuir, a gente está aqui para isso, demos sugestões, propostas, né? Queremos fazer isso de maneira institucional, pelo parlamento, que é o papel de se fazer esse debate. É o único petista de oposição lá na Assembleia Legislativa. Que a gente quer, na verdade, fazer uma construção. É uma construção que vai para além de quem vai ser o próximo governador, do Estado que a gente quer. Né? E projetos como esse, que dão a cara do Rio de Janeiro para a GTI é o que a gente gostaria. E, evidentemente, que o prefeito acompanhe isso também, né? Cumprindo, só que ele cumpra o que ele prometeu. Né? Eu acho que seria um grande avanço para essa cidade. Com certeza. Olha, eu, em nome do Benito Paré, de toda a diretoria do TI Rio,
Eu quero agradecer muito a presença de vocês, do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que já teve que sair, deputada Clarissa Garotinho, deputado Robson Leite. Foi muito bom esse debate. A gente se mantém à disposição para poder colaborar. É muito bom ver que a gente tem deputados aí valorosos, com esse espírito justamente de não fazer oposição por oposição, mas sempre no espírito de procurar alternativas que possam aprimorar ainda mais e fazer com que todos nós queremos como sociedade, que é ter um Estado melhor, um país melhor. Então, agradeço muito pela presença de vocês nesse 23º Fórum TI Rio, que discutiu as políticas de apoio ao desenvolvimento da TI no Rio de Janeiro, e espero estar com vocês de novo em novas oportunidades aí, seja lutando pelo setor, seja comemorando novas conquistas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.